Com emoção até o último minuto, o São Paulo garantiu sua vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores. No Morumbis, o tricolor empatou em 1-1 com o Atlético Nacional no tempo normal, em um jogo marcado pela tensão e pela garra dentro de campo. Mas a grande estrela da noite foi o goleiro Rafael. Nos pênaltis, ele brilhou, defendeu e se transformou no herói que colocou o São Paulo entre os 8 melhores da América. Cura toda que a torcida fez, a gente só vai poder elogiar os primeiros 10, 15 minutos do São Paulo, que foram muito intensos, com o time jogando muito bem. Dali em diante, o São Paulo conseguiu ter um domínio até alguma parte ali do primeiro tempo, os 25 minutos mais ou menos de jogo. E dali em diante, o jogo ficou um jogo desconfortável para o São Paulo, apesar do Nacional ameaçar muito pouco. Né? Eu acho que o São Paulo podia jogar mais, porém é um jogo de mata-mata, é um jogo diferente. Exatamente ao contrário do que acontecia com o time do Zubeldia. O time do Crespo joga muito bem os pontos corridos e não joga tão bem o mata-mata. Né? Era importante para o São Paulo passar. Também por conta do que aconteceu em 2016, quando foi eliminado pela arbitragem mais do que pelo Atlético Nacional. Era importante o São Paulo passar por uma questão orçamentária, era importante passar porque o São Paulo tem chance de ganhar a Libertadores, apesar de não ser um dos favoritos. Mas para o São Paulo concretizar esse sonho do seu torcedor, ele tem que jogar muito mais bola do que jogou hoje. Importante para o São Paulino hoje é que o time se classificou, as coisas ruins ficam para trás, é dia de festa. O nome da classificação seria mesmo, Rafael? Você concorda comigo ou não, Zupac? Tudo bem? Tudo bem, William. Uma ótima noite a todos, uma ótima noite a fã de esporte. Eu dividiria entre o Rafael e o André Silva. A gente tem que falar mais do André Silva, né? O André Silva faz uma temporada muito boa. Artilheiro do São Paulo, né? Artilheiro do São Paulo e é um jogador que tem se mostrado mais goleador do que o Caleri, embora a gente não perceba isso. Mas os números mostram isso. William, no 180, no confronto, o Atlético Nacional foi melhor do que o São Paulo. Mas o que definiu esse confronto foi que o São Paulo, no trecho em que foi melhor, e eu sou um pouco mais generoso do que o Birner, eu chamaria de bons os primeiros 25, 30 do São Paulo. A diferença desse confronto é que no tempo em que o São Paulo foi melhor, o São Paulo conseguiu desfrutar desse tempo e construir sua vantagem. O Atlético Nacional teve 3/4, do confronto de superioridade e só conseguiu fazer um gol no último pênalti que teve no tempo normal. Então a efetividade do São Paulo, a eficiência, na verdade, do São Paulo, no período que foi melhor do jogo, colocou o São Paulo em condição de disputar os pênaltis e se classificar com os heróis individuais, né, o Rafael e o André Silva. Do ponto de vista coletivo, a gente tem mais pontos negativos do que positivos, mas depois de uma classificação emocionante, dramática, com os heróis destacados como a de agora, este momento não é o momento de apontar mais os defeitos do que as virtudes, né? Esse é o momento do São Paulino, sobretudo, comemorar e celebrar uma classificação tão importante em um torneio que, concordo com o Birner, o São Paulo tem condição de ganhar, embora não seja o mais cotado para isso. Chama a atenção que a gente via, William, desculpa interromper, Diga. A torcida fazendo a festa, não vai embora. Sim. Daqui a pouco o metrô vai fechar. Mas... O pessoal esqueceu. Mas eles não estão preocupados com isso. Não sei o que. Você está preocupado, eles não estão nem aí, Eles têm que voltar para casa. Eles não estão nem aí. Pode ver o torcedor fazendo a festa, quer dizer... Tem uma caminhadinha até o metrô, né? Tem uma caminhadinha até o metrô. Uma hora de jogo, não fecha? Às vezes sim, né? Deve ter sido Olha, isso. eu vou falar uma coisa pra você, Bernardo. Se eu sou torcedor do São Paulo, depois do que foi o jogo de hoje, nem que eu morasse... Aqui se dane, eu ia a pé. Eu ia a pé, rapaz. Eu sei lá, eu gastava o Uber, o dinheiro que eu nem tinha, mas eu ia. Nossa, imagina, tem que comemorar muito mesmo, porque foi sofrido, foi difícil. No limite. Foi no limite, não foi um futebol vistoso, longe disso nos dois jogos, vocês já falaram aqui, o Birner e o Zupac, mas aquelas coisas que jogo de Libertadores tem muito disso. Às vezes você não está no seu melhor momento, o jogo está difícil, mas você consegue a classificação, arranca ali de alguma forma. E aí, né, Bertozzi, num time que a gente fala muito de referências que não estão jogando, ou, por exemplo, o Lucas, que só pode jogar meio tempo, hoje no caso 30 minutos, vão surgindo outras importantes. A gente está falando do Rafael e também, como lembrou bem aqui o Zupac, o André, né? Tudo bem? Com certeza. Bom, tudo bem, William? Tudo bem, companheiros, fã de esporte? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É melhor corrigir os problemas classificados do que em casa chorando, né? É melhor você poder fazer uma análise do jogo, entender o que pode melhorar, mas podendo planejar aí uma sequência de competição, uma sequência de temporada, já que se você for fazer uma análise maior do trabalho do Crespo até aqui, você vai ter mais coisas positivas para apontar do que negativas. De fato, se você olhar para o confronto, cara, o Atlético Nacional fez muita coisa para sabotar a classificação, né?
dos pênaltis perdidos até a expulsão do Cardona hoje, no momento em que era para o Morumbi estar gelado depois de tomar o gol e 11 contra 11. Ele talvez ficasse mais difícil, né? Mas a expulsão ali, ela deixa tudo mais favorável ao São Paulo, embora o time não tenha conseguido fazer ali o segundo gol. Queria colocar mais um personagem na conversa. Manda aí. O Marcos Antônio. E que bom que o São Paulo classificou, porque não seria legal, claro que nunca é justo com ninguém ser o cara que perdeu o pênalti. Mas eu até comentei aqui entre nós na hora, né? Que pecado ele ter sido o cara que perdeu o pênalti. O futebol faz isso direto. Porque assim, normalmente é o cara, ou o herói do jogo, ou o cara que jogou pra caramba. Acontece tantas vezes. É mais comum do que lei do ex. E ele fez um confronto, mas uma partida hoje, assim, não, se ele for convocado para a seleção brasileira, como se especula, vai ser muito justo, porque ele está fazendo uma temporada fantástica e hoje, assim, ele carimbava todas as jogadas, tudo passava por ele. O Crespo confia até em colocar o Lucas, porque ele se desdobrava no meio campo, então o São Paulo jogou um determinado momento em inferioridade numérica no meio, porque confiava dele cobrir um espaço um pouquinho maior se fosse necessário, e ele é um jogador que está num momento realmente muito especial. Acho que o São Paulo podia ter administrado o período de vantagem mais com a bola, né? O time poderia ter gerido a vantagem sem sofrer tanto, ou no mínimo ter se equipado melhor para contra-atacar se a estratégia era dar a posse para o Nacional, o que não conseguiu fazer. Então, assim, eu acho que não precisava sofrer tanto, mas no final das contas deu certo, o time foi frio quando precisou, né? Contra um adversário que mostrou uma incompetência nas cobranças no primeiro jogo e hoje, idem, sem tirar o mérito do Rafael, que defendeu quando teve que defender. Muito bem, e assim, entendo que as bolas que não entraram tem muito a ver também com a necessidade dos adversários de tentar tirar dele, né? Sem dúvida. Não, e assim, o único... O Zupa lembrava aqui enquanto a gente via as cobranças de pênalti. Aliás, defesaça aí do Ospina, quase que sem querer o Luciano faz o gol. O Rafael, todos os pênaltis cobrados nos 180 minutos, o Rafael só errou o canto em um. Foram 8. 8 pênaltis. Que o Inestrosa bateu no outra versão. Foram 8. 2 no jogo de ida, 1 no tempo normal hoje, mais 5 na disputa. Dos 8, ele só não acertou o canto no pênalti do Inestrosa. Impressionante. E pegou 3, né? Pegou 2, né? Um do Cardona foi pra fora. Mas aí os fãs do Rafael vão dizer que ele tirou com os olhos. Isso. Tem a defesa com os olhos. Geode, São Paulo classificado, apesar do sufoco. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, eu acho que assim, primeiro assino embaixo que os companheiros falaram, é óbvio, é evidente que nos 180 minutos o Atlético Nacional criou mais chances, o Atlético Nacional foi melhor, mas eu não discuto tanto a estratégia do São Paulo depois de ter feito 1-0. Acho que aquilo que o Crespo tentou fazer era até compreensível diante da força que o adversário já tinha mostrado. O problema é, como disse o Léo, que o São Paulo não conseguiu encaixar os contra-ataques. Eu acho que, em geral, quando um time faz 1-0 nessas condições, nesse contexto do São Paulo, né, jogando em casa, você fala, pô, vai pra cima, parte pra fazer o segundo, mata o jogo, não corre o risco e tudo mais. Mas aí eu acho que vale olhar um pouco para o que tinha sido o jogo de ida, vale olhar um pouco para qualidade dos jogadores que o Atlético Nacional tem para contra-atacar. Então, assim, eu acho discutível também aquela lógica de que o Crespo errou porque o time deu uma baixada de linha, esperou um pouco mais. Eu acho que o São Paulo acabou não acertando os contra-ataques, porque de fato ele poderia ter contra-atacado, ele poderia ter tido a chance de matar o jogo. E mesmo baixando as linhas no primeiro tempo, se você for ver, o Rafael vai trabalhar aos 38 minutos do primeiro tempo. A primeira bola que vai para ele defender é um chute de fora da área, um chute de longa distância, e o próprio São Paulo teve ali algumas possibilidades e oportunidades de encaixar contra-ataques que ele não conseguiu encaixar. Então eu acho que ali, errou no passe, errou ali no último momento de tentar esse encaixe de jogadas, e é claro que o Lucas, por exemplo, a ausência do Lucas faz uma diferença nesse aspecto, porque talvez se ele tivesse em campo desde o começo, aquele espaço que o São Paulo tinha para contra-atacar, talvez tivesse sido mais bem aproveitado. Então eu não discuto tanto a estratégia. É claro que olhando para o que foi o jogo, e como disse o Zupo, olhando para os 180 minutos, o Atlético Nacional criou muito mais, né? Teve 2 pênaltis desperdiçados, teve as bolas na trave no primeiro jogo, principalmente
pelo primeiro jogo, eu acho. Porque nesse segundo jogo, mesmo o São Paulo tendo essa postura, mesmo o Atlético Nacional tendo que partir para o jogo, eu não consigo dizer que o São Paulo teve menos grandes chances do que o Atlético Nacional. Pelo contrário. Até no segundo tempo, o Atlético Nacional dominou mais, mas a primeira finalização foi com 20 do segundo. Exato. E assim, aí, claro, assim, tudo bem, nas estatísticas o São Paulo tem o final do jogo com um a mais em que ele, obviamente, cria muito mais, mas mesmo se você excluir esse final, mesmo com o Atlético Nacional, vamos dizer, tomando mais iniciativa por maior parte do tempo... Não é que o Rafael... É por isso que eu nem sei se eu concordo com você. Mas eu sei que você gosta muito de goleiros, todos os goleiros. Eu gosto do Rafael. E ele pegou um pênalti, mas assim, não é que ele foi muito exigido mas e aquela durante do rebote do Morelos ali? Que foi o primeiro. Eu estou falando de 180 minutos. Primeiro jogo ele foi muito bem. Pegou perfeito. Tá bom. A somatória dos 180 minutos. O personagem da classificação é o Rafael. Tá bom. Você está falando dos 180 minutos e não no jogo de hoje. A união dos goleiros aqui é forte. Só tem goleiro aqui. Então vamos exaltar a defesa absurda do Ospina também. Sim. Na levantada de perna do Luciano. Em relação à parte estratégica, é claro que... Zupa, vou te interromper só um pouquinho. Quem tá falando? Lucas. Ô, Rocha, agora, Lucas Moura. E tem o André, que você destacou. Então quero ouvir o André também. Vamos lá. Deixa eu ouvir. Bastante, não só nessa classificação, em outras classificações da primeira fase. Artilheiro é isso, né? Se sobrar uma, tem que ir lá colocar dentro. Claro, queria agradecer a Deus por tudo, né? Sem Ele eu não sou nada. Toda a honra e glória seja dada a Ele. E a vida de um atacante é assim, né? Eu também já vinha de um tempo, desde o Red Bull, sem marcar, vinha me cobrando bastante, porque eu sei da grandeza do clube. Então também dizer para o nosso torcedor que eu sempre sou um cara resiliente, sou um cara que busco trabalhar no limite, no máximo, para poder entregar o melhor sempre pelo meu clube. E graças a Deus hoje, no começo do jogo, eu pude fazer uma boa finalização, depois de uma jogada também ensaiada nossa de bola parada. Então estou muito feliz por isso, mais um gol na Libertadores, é um sonho para mim, e vai ser um sonho ainda mais ganhar a Libertadores por esse clube. Então que a gente siga agora sonhando cada vez mais, passo a passo, que a gente tem certeza que a gente vai chegar lá. Completamente diferente, né, André? Um jogo pegado, o centroavante tem que jogar de costas, você tomou pancada o jogo todo e não pode perder a cabeça, porque um momento de descuido, eles perderam a cabeça na hora de comemorar o gol e talvez isso tenha, não sei se foi fundamental, mas ajudou demais a vocês se estabilizarem em campo e até tentarem o gol no tempo normal. Com certeza, Libertadores é isso, são gols de detalhes, né? São situações, todas as situações são de detalhes, né? Você vê no jogo lá, a gente teve 2 pênaltis, fizemos 2 pênaltis, é detalhe. Aqui foi um gol de bola parada para nós, depois um pênalti para eles novamente. Então é sempre no detalhe, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, né? Você vê na hora de uma comemoração, também é um detalhe. Então ajudou a gente bastante. A gente foi em busca do segundo gol, não conseguimos. Mas também parabenizar o trabalho dos meus companheiros também na cobrança de pênalti, parabenizar o nosso goleiro, Rafael, que foi muito bem nos pênaltis, quem bateu também. Agradecer o apoio do nosso torcedor nessa noite maravilhosa e peço a Deus mais noites como essa de Libertadores aqui no Morumbi. Obrigado. 2 jogos em que você foi testado de todas as formas em pênaltis e acho que você só errou um canto, que você pulou também no canto certo no gol do tempo normal e lá você acertou os que entraram, acho que 2 cantos. Foi um teste para todo mundo par cardíaco, mas para você foi uma oitavas de final que testou todos os seus sentidos e toda a sua técnica de goleiro, né? Sim, testou toda a equipe. Nós tivemos hora que tivemos que sofrer no jogo de ida. Infelizmente tomamos um gol aqui com o placar que a gente estava vencendo o jogo, mas a equipe deles também é um adversário, uma equipe muito forte e a gente sabia que poderia também resultar em pênaltis, então nós treinamos muito essa semana, foi uma coisa que não só eu, mas todos os jogadores treinaram muito, o Crespo passou também muita confiança para todos nós e deu certo, muito feliz por isso e eu acho que a equipe está de parabéns, a equipe toda e vamos seguindo porque vamos ter aí confrontos duríssimos pela frente e a gente tem que continuar crescendo e continuar como time, como grupo, como uma família que a gente é. O que o Cardona disse para você na hora do pênalti? Ele falou que ia bater e eu falei com ele que eu esperaria que ele fosse bater mesmo, só que aí depois ele acabou passando o pênalti para um outro jogador. Ali é um momento onde a gente tem que conversar, tentar ir no mental também, eu acho que ajuda muito, é um momento onde o batedor tem muita pressão, então eu tento sempre falar alguma coisa para tentar ali desestabilizar o meu adversário, faz parte do futebol. O jogador
pensa em tudo que vai acontecer na partida, mas quando vai para pênaltis, ele sabe que o imponderável pode acontecer. E hoje o São Paulo foi frio. Frio nas provocações, frio nas pancadas que tomou e frio numa decisão de pênaltis que estava muito mais complicado para vocês do que para eles. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que quando vai para os pênaltis, quando a gente está jogando em casa, por incrível que pareça, a pressão acaba sendo maior para nós, né? Porque tá todo mundo na expectativa para a gente fazer, então essa responsabilidade aumenta muito. Mas eu acho que o time mostrou muita maturidade hoje. Muita maturidade depois que a gente tomou o gol, a gente pressionou. É difícil porque eles com a menos começam a se fechar mais, começa a amarrar o jogo, cair. Mas a gente teve maturidade e tranquilidade, a gente encontrou até alguns espaços, quase que a gente fez o gol. E depois dos pênaltis a gente teve tranquilidade para poder bater bem, todo mundo bateu muito bem o pênalti. Inclusive o Marquinhos também bateu bem, a bola acabou subindo um pouquinho, um pecado ali ter batido na trave. Mas é isso, acho que hoje é a representação perfeita de uma noite de Libertadores aqui no Morumbi. Torcida fazendo uma festa incrível, o time classificando e a gente ganha muita força. Agora é seguir em frente, trabalhar, pé no chão, né? Falta muita coisa ainda, mas isso fortalece bastante a gente. Qual que é o sentimento de já estar entre os 8 melhores da América? Sentimento maravilhoso, né? Sentimento incrível de poder jogar essa competição, jogar pelo São Paulo e classificar. Agora é ter tranquilidade, preparar bem, não sei quando que é as quartas, tem um mês ainda, então se preparar. Aqui no Brasil não dá muito para comemorar, né? Porque domingo já tem outra batalha, já tem um jogo difícil aí, aqui em casa de novo. Mas é para valorizar essa classificação, porque não é fácil. E agora é recuperar todo mundo, acho que a gente tem muita força, acredito muito nesse grupo. Pezinho no chão, trabalhar bastante para que a gente possa alcançar nosso objetivo. Obrigado. No tempo normal, André Dias abriu o placar para o São Paulo logo no início da partida, mas Morelos deixou tudo igual na segunda etapa. Nas penalidades, o tricolor viu Rafael brilhar mais uma vez e o travessão parar a cobrança de Hinestrosa. Coube ao português Cédric converter a última e decisiva cobrança que garantiu o time são paulino na próxima fase. Rafael foi o principal nome da classificação são paulina para as quartas de final da CONMEBOL Libertadores. Depois de brilhar na Colômbia ao defender 2 cobranças de pênaltis e garantir o 0-0 no jogo de ida, o goleiro defendeu a primeira penalidade do Atlético Nacional nesta terça-feira e foi mais uma vez decisivo. Classificado, o São Paulo vai enfrentar na próxima fase o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU do Equador. Os brasileiros estão em vantagem depois da vitória por 1-0 no jogo de ida no Rio de Janeiro. Dono da segunda melhor campanha geral, o tricolor decidirá a vaga para a semifinal no Morumbis. O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 20h30, quando enfrenta o Atlético MG, no Morumbis. O tricolor ocupa a 7ª posição, com 29 pontos. As quartas de final da CONMEBOL Libertadores serão nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro. Nem o torcedor mais otimista imaginaria um início de jogo tão perfeito para o São Paulo. Antes mesmo do primeiro minuto, uma boa troca de passes dentro da área entre Cedric e Rodriguinho quase terminou no gol do meio-campista. Na sequência, após cobrança de escanteio, Alan Franco desviou na primeira trave e deixou André Silva com o trabalho de completar para fazer 1-0. Em vantagem, o tricolor controlou bem a partida e tentou buscar o ataque em saídas de velocidade, mas não conseguiu levar perigo ao gol defendido por Ospina. Os visitantes deram trabalho para Rafael somente no fim da primeira etapa. Aos 38, Morelos finalizou de fora da área e viu o goleiro são paulino cair no canto esquerdo para fazer a defesa. A primeira chegada da segunda etapa foi do São Paulo. Aos 9, Enzo Dias apareceu pela esquerda, arriscou finalização de fora da área e viu a bola passar perto do gol defendido por Ospina. Com campo para contra-atacar, mas sem poder para decidir o jogo, o tricolor não aproveitou os espaços e viu o Atlético Nacional aproveitar. Antes do empate, Rafael já havia salvado os donos da casa aos 16 minutos com 2 defesas em sequência, na primeira depois de chute de Hinestrosa e no rebote, após desvio de Morelos. Mas o goleiro não conseguiu evitar o empate aos 24 minutos, quando Morelos cobrou penalidade com força, rasteiro, no canto direito e venceu o São Paulino.
Com 1 a mais, Cardona foi expulso após provocar Ferrarese. O tricolor se lançou ao ataque, mas sem muita organização. Aos 39, Luciano quase marcou um gol improvável. Caído no chão, ele desviou o chute do defensor e obrigou Ospina a fazer grande defesa. Pouco depois, Ferreira ficou com a bola dentro da grande área e finalizou com força, mas o goleiro colombiano evitou o gol são paulino.